Oi, seja bem-vindo ao Movimenta, o podcast das notícias que movimentaram a Semana da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional, uma produção da Gerência de Comunicação do CREFITO 3. E esta é a edição número 4, de 23 de março de 2020. E a edição de hoje vai ser diferente, como tudo na vida de todo mundo tem sido diferente desde a semana passada. E a gente está aqui para falar do causador de todas as notícias do momento. O coronavírus. E o que isso tem a ver com fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Você vai saber do podcast que a gente produziu, que traz muita informação sobre a assistência de fisio e TO nessa crise. Vamos falar da decisão relativa aos novos horários de atendimento do CREFITO 3, nas sedes e subsedes. Vamos compartilhar com vocês as recomendações da coordenadora de fisioterapia do Hospital Israelita Albert Einstein para assistência hospitalar. E também as recomendações para terapeutas ocupacionais que estão em combate à pandemia nos hospitais. Ainda, o COFITO adia para o mês de setembro o pagamento das parcelas de abril e maio da anuidade 2020. Em São Paulo, o pagamento em setembro vale também para parcelamento de acordos de débitos anteriores. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e está comigo novamente o Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Conselho. Tudo bom aí, Túlio? Tudo bem. Vamos começar. O CREFITO 3 acaba sendo referência para todos os profissionais quando o assunto é o que fazer em termos profissionais nessa crise da Covid-19. O CREFITO 3 entende isso, a gente da comunicação sabe disso e a nossa resposta está sendo quase que imediata a todas essas demandas. Na semana que passou, a gente fez contato com muita gente para produzir informação relevante para você, para te orientar sobre o que fazer, como fazer e o que não fazer. E isso tudo está nos nossos veículos de comunicação. Se você quer saber sobre tudo o que é importante para você, fisioterapeuta, e para você, terapeuta ocupacional, tá tudo lá no nosso site do CREFITO 3, que é o crefito3.org.br. E isso tudo sendo atualizado imediatamente. Tem bastante coisa já divulgada nas mídias sociais e tudo isso está sendo atualizado a todo momento, o dia todo. Tem também o podcast Fisio TO em Movimento, que a gente conversou com os profissionais que praticamente desenharam um mapa para você poder caminhar nesse período de crise. Crise que está só no começo, né? A gente sabe disso. Por isso, a informação daqui do CREFITO 3 não vai parar. As dúvidas, que são muitas, a insegurança é generalizada e tudo tem mudado com muita velocidade, gente. Fique de olho em informações atualizadas e de credibilidade. E não só te atualizando como profissional de saúde, né? Mas como fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, que vocês têm questões muito específicas das profissões de vocês e que, por vezes, a orientação do Ministério da Saúde ou da Secretaria de Estado ou Secretaria Municipal não dá conta dessa especificidade de vocês. É isso aí. Conte com a gente nas próximas semanas para ficar informado sobre o que te interessa na real. O coronavírus está obrigando todo mundo a se reorganizar e adaptar horários do jeito que é possível. Aqui no CREFITO 3, a gente tentou manter os horários normais tanto quanto possível, mas desde o dia 19 a gente passou a atender em horário limitado. Oi, gente. Em tempos de pandemia de coronavírus, a quantidade de informações e a velocidade com que elas chegam até o CREFITO 3 são muito grandes. Quando a gente gravou esse podcast, algumas informações ainda não tínhamos e algumas decisões ainda não haviam sido tomadas. Então a gente vai precisar fazer uma atualização com vocês. A partir do dia 23 de março, segunda-feira, o CREFITO 3 vai estar em quarentena. Todos os serviços administrativos vão funcionar de maneira remota, entre 8 da manhã e 18 horas. A única exceção é o Departamento de Fiscalização. O CREFITO 3 ampliou as ações do DEFIS, que agora estão focadas exclusivamente nas questões de biossegurança para os profissionais. Se você quer saber mais a respeito disso, o episódio 51 do podcast Fisio e TO em Movimento trata exclusivamente sobre esse assunto.
E tudo isso acabou alterando o cronograma de implantação do novo sistema, que a gente já estava anunciando desde o começo do mês. Na verdade, ainda vai ser definida uma nova data para que aconteça essa mudança. E quando isso for acontecer, a gente avisa todo mundo aqui, pelo site, pelas mídias sociais. Enquanto esperamos toda a situação normalizar, caso alguém necessite entrar em contato urgente com o Crefito, temos disponível o número 0800 750 5900. Oi, gente. A gente dá uma pausa para mais uma atualização. Com a quarentena, o 0800 do Crefito não vai funcionar. Se você tem uma solicitação, qualquer solicitação a fazer ao Crefito, você pode fazê-la por e-mail, ouvidoria@crefito3.org.br ou via WhatsApp 11 98 906 1750. Se você tem dúvidas, quaisquer dúvidas estão sendo tiradas nas redes sociais do Crefito. Instagram.com/Crefito3, Facebook.com/Crefito3. Atenção, o 3 é numeral. Semana passada, o Crefito 3 entrou em contato com várias instituições de saúde para que eles compartilhassem com a gente quais as orientações que estão sendo dadas para os profissionais deles que estão na linha de frente da assistência no enfrentamento da Covid-19. No podcast Físio e Toy em Movimento, que a gente publicou na terça-feira da semana passada e que está disponível no Spotify e em diversos outros tocadores e em nosso canal do YouTube, a coordenadora da fisioterapia da Santa Casa, a doutora Vera Lúcia dos Santos Alves, contou pra gente como está sendo o trabalho com a equipe de lá. E a gente também recebeu um documento da doutora Raquel Caserta Eide, que é coordenadora da fisioterapia do Hospital Israelita Albert Einstein, com as recomendações que ela está aplicando com a equipe dela. Essas recomendações a gente já publicou no site do Crefito 3 e está disponível para todo mundo também nas redes. Mas eu acho legal a gente falar delas aqui também no podcast. E eu vou ler o documento da doutora Raquel. A primeira recomendação. Recomenda-se não utilizar ventilação não invasiva e ou catéter nasal de alto fluxo com o intuito de se evitar a disseminação e contágio desse vírus de alta capacidade infectante e capacidade de permanência no ambiente de 2 a 48 horas. Todavia, um teste curto, 30 minutos, em VNI-CNAF, é aceitável para pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica. Para permitir uso seguro de VNI, utilizar apenas máscaras sem exalação acoplada em circuitos de ventiladores de ramo duplo com HME e filtro de barreira na saída exalatória do ventilador. Utilizar sistema de aspiração fechado TrackCare em todos os casos. Aspiração nasotraqueal. Além dos EPIs recomendados, utilizar capacete Face Shield. Usar filtro umidificador HME proximal ao paciente e filtro barreira na saída exalatória do ventilador. Não realizar RPPI. Transporte de pacientes suspeitos ou confirmados somente com catéter de O2, BAG 100% ou VMI. Não transportar Coventuri ou BIPAP. Não deambular nos corredores fora do quarto. Evitar o uso de inalação. Substituir por medicações inalatórias e espaçadores padronizados. Informações para a terapia ocupacional a gente também tem, claro. A gente recebeu da doutora Gabriela Pereira do Carmo, que atua na UTI adulto do Hospital Municipal Carmino Caríquio, as seguintes recomendações. Túlio? Terapeuta ocupacional, ao realizar atendimento ao paciente com Covid-19 ou com suspeita, priorize os materiais que ao final do atendimento serão descartados. Por exemplo, para um treino de atividade de vida diária, tarefa alimentação, utilizem os talheres descartáveis. Para os pacientes que estiverem em desmame da ventilação mecânica, essas placas devem estar plastificadas e ser higienizadas com água e sabão, seguido do álcool 70%. Ao realizar a mobilização precoce para a realização de atividades para o paciente internado na UTI, o profissional nunca deverá deixar de utilizar os equipamentos de proteção individual, o avental descartável, máscaras N95, toucas, propé, óculos de proteção e luva.
Evitar a realização de atividades terapêuticas ocupacionais que envolvam o deslocamento do paciente pelos corredores do hospital ou aproximação com outros pacientes. E dentro desse tsunami de notícias tensas, um alívio veio diretamente do COFITO. O Conselho Federal publicou no dia 19 de março uma portaria que suspende, ou seja, adia por 6 meses o pagamento das parcelas de anuidade que venceriam em abril e em maio. E aqui em São Paulo, o CREFITO 3, dentro do que tem autonomia para fazer, também decidiu adiar por 6 meses as parcelas de acordo que terão vencimento em abril e em maio. O CREFITO 3 também extinguiu a cláusula que obriga o profissional ou empresa com processo de execução fiscal de pagar a primeira parcela e honorários para que o processo seja suspenso. É preciso deixar bem claro, ainda a respeito da anuidade mesmo, não há isenção do pagamento da anuidade para 2020 para nenhum profissional. É isso mesmo, nenhum profissional está isento da anuidade. Estão prorrogadas as parcelas de abril e maio para quem optou pelo parcelamento. Para os profissionais que optaram pelo pagamento em parcela única em 31 de março ou em abril, nada muda, mas sugerimos que os profissionais fiquem de olho nas redes do CREFITO para atualizações. Isso pode acontecer a qualquer momento. E assim a gente encerra essa edição número 4 do podcast Movimenta, que traz as notícias mais importantes da semana dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Obrigado a Túlio Fonseca por ter dividido o microfone comigo de novo. Sempre um prazer. Obrigada. E também agradeço o Rodrigo Cavalheiro, editor de áudio do CREFITO 3, que grava e edita esse podcast. Lembrando também do trabalho das estagiárias de design Eduine Azevedo e Juliana Mayumi e das relações públicas Ana Carolina Soares. Semana que vem estaremos aqui com mais informações. E acompanhe os nossos canais. Site do CREFITO, Instagram, Facebook, e-mail também. A gente vai te manter atualizado por todos esses meios. Até mais, pessoal. Hasta la vista.